senhor presidente da Casa de Leis, senhor secretário, senhor secretário, senhores vereadores, visita presente, boa noite a todos. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, que antes de iniciar a minha fala, passar um vídeo para que eu possa explicar as visitas presentes. Polícia Federal em Três Lagoas indiciou 22 pessoas por fraude que causaram prejuízos na ordem de R$1 milhão aos cofres públicos. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Sérgio Colassino. Nas mais de 1.500 páginas de inquérito, 22 pessoas indiciadas. Entre elas, o ex-prefeito de Silvíria, José Dodô da Rocha, e o ex-vereador Alessandro Batista Leite, o Sandrão, apontado como o chefe do esquema. O chefe ali, pelo que constatamos, o chefe é o ex-vereador, sim. Tanto que ele foi indiciado em 3 crimes. Crime eleitoral, estelionato contra a autarquia federal e também por fraude à licitação. A investigação levou 4 anos para ser concluída. De acordo com a Polícia Federal, um dos próprios indiciados foi quem fez a denúncia ao Ministério Público. Entre os envolvidos estão servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de empresários. Um deles, segundo o delegado responsável pelas investigações, foi quem fez a denúncia. Eu acredito que tenha sido um desentendimento entre ele por questões políticas. Ele também era candidato a vereador na época. Por questões políticas, eu acredito que se desentenderam e ele acabou fazendo a denúncia contra esse ex-vereador, pelo envolvimento do ex-vereador em vários fatos criminosos ali nos assentamentos de Silvíria. E no decorrer das investigações nós constatamos que ele acabou fazendo parte da fraude à licitação para a recuperação de áreas degradadas no assentamento Alecrim. Por isso ele também foi indiciado por fraude à licitação. As investigações constataram que em 2008, cidadãos acampados à espera da reforma agrária foram constrangidos a transferir os títulos eleitorais e votar em determinados candidatos em troca de promessas de lotes em assentamentos na região. Acabamos constatando também, durante as investigações, que enquanto os acampados esperavam a distribuição dos lotes, esperava a liberação das terras, esse ex-vereador, na época, ele de certa forma, constrangeu os acampados que não eram eleitores em Silvíria a transferir seus títulos para o município para votarem nele e no virtual candidato a prefeito da época. E ele acabou até usando um slogan, no caso, para constranger essas pessoas, que o título de cada um valeria a escritura de um sítio. Ainda segundo a Polícia Federal, também foram encontradas irregularidades na destinação e aplicação de verbas públicas, fraudes em licitações e na contratação de serviços. O INCRA destinou irregularmente algumas verbas e essas verbas também foram aplicadas de forma irregular, com conhecimento de alguns servidores do INCRA, concordância de alguns servidores do INCRA e em conluio com assentados. Contratação irregular licitação irregular e contratação irregular de empresários e serviço prestado de forma inadequada. E acabou gerando um prejuízo aí de aproximadamente R$1 milhão aos cofres do INCRA. Tá aí, né? Parabéns aí à Polícia Federal trabalhando bastante. Agora, eu pedi pro pessoal separar, vou até aqui com o Max Silva. Olha só, essa imagem aqui é um quadro, né, que tem lá na sala do delegado, né? Olha só, a pulseira de prata no engravatado. No engravatado, ou seja, isso aqui me remete à lembrança de alguns políticos, né? Que agora estão ganhando este acessório que a gente tanto fala aqui, né? E eu sempre digo, pulseira de prata no bonitão. Vendo isso aqui e vendo político fazendo coisa errada, eu mudo e digo o seguinte, pulseira de prata na corrupção. Fez coisa errada, tem que pagar. Tem que prender. Ontem, no Pulseira de Prata, eu falei a respeito de uma cidadezinha pequena do Paraná que tem 9 vereadores, 9 mil habitantes, 9 parlamentares. Dos 9, 8 foram presos. 8. Sabe por quê? Porque eles pegavam dinheiro com diárias e diziam que iam fazer cursos. Mas aí, eles nem saíam da cidade. Não tinha curso nenhum. E aí, ó, a Pulseira de Prata comeu em 8 vereadores.
8. Ou seja, o cerco está se fechando, o GAECO está aí fazendo investigação para tudo quanto é lado. Os políticos precisam ficar conscientes, porque esta cena aqui, ó, esta cena do engravatado, algemado, com a pulseira de prata, vai se repetir muito em nosso país. Isso é sinônimo de mudança, né? Isso aí mostra que a nossa polícia está trabalhando muito, o judiciário, a justiça brasileira está andando. E é isso que a gente quer. Doa a quem doer. Senhoras e senhores, senhores vereadores, a matéria, eu como vi a primeira vez, intenso, vi a fotografia do ex-prefeito, na fala do delegado, fala do assentamento Alecrim, que foi um convênio de área, a área estava degradada, teve um convênio do município com o INCRA, que foi o nosso mandato, e fala também do curral eleitoral, mais ou menos isso, da pressão para que a pessoa votasse o candidato que citava também um candidato do grupo. Em primeiro lugar, licitação. A licitação é um processo. Então você faz um convênio, tem que ter a licitação, depois o contrato, depois a execução. E no nosso setor, onde trabalhava Rogério, trabalhou comigo, era o chefe, no setor de licitação, nem o prefeito entrava, nem vereador. Alguns vereadores eram do meu mandato, pensavam que lá não entrava. Então, a impossibilidade de ter esse fraude na licitação. Os convênios que nós fizemos com o INCRA, foi um convênio com o assentamento Alecrim. Até não era muito de responsabilidade do município, é de responsabilidade do INCRA. Mas, para atender a população daquele assentamento, nós aceitamos fazer o primeiro convênio, que foi para fazer, que chama aquelas curva de nível, que foi de 103 mil. Na verdade, esse convênio que arrumou foi o Rogério Lameus, que trabalhava na HL e era responsável também de atender aquela comunidade. Foi feito e foi executado. Posterior, acho que dá para falar sem escuta, posterior, falou. E posterior, teve outro convênio de 166 mil, que foi para atender vários itens. E esse convênio, só para mais ou menos vocês entenderem, até hoje não foi prestado conta, porque houve alguns fatores naturais e outros fatores também do ser humano. Então, para que é esse convênio? Educação ambiental. Educação ambiental foi o custo de R$ 1.848,33. O terraceamento, colocação de curva de nível, foi R$ 2.037.
Terraceamento e o acabamento de 291 hectares, 57.521,97. Recuperação das áreas de Mossorocas, 15.676,27. Recuperação de dois açudes, 22.498,48. Isolamento da área do APP, 56.610,42. Revegetação, 10.888,66. Dessa parte, o funcionário, eu vou citar nome porque eu sempre gosto de nome, gosto desse negócio de Moisés, Pedro, nomes. O Rogério Luz trabalhava na HE e responsável do assentamento. A empresa que ganhou a licitação, empreitou para ele a educação ambiental, que era a palestra que tinha lá para a comunidade. Eu pessoalmente acredito que ele deu as palestras, mas o INCRA não aceitou. Então não usou-se isso daqui. Mas nem o município perdeu, nem o INCRA, porque o município não pagou, nem o INCRA pagou. Quem tomou prejuízo foi o empresário. Então não houve prejuízo para o município financeiro. O terraceamento, ele foi concluído. Então esse foi pago e concluído. A locação de curva também foi empreitado por Rogério. Esse ele não fez. O município não pagou. Posterior, seu finado Eupídio fez essa locação de curva e que não recebeu, porque a empresa não pagou porque já tinha pago. Ele não recebeu também. O terraceamento foi concluído. A Mossorocas era duas. A primeira foi feita, a segunda fez, teve uma chuva muito forte e danificou. Demorou um tempo, o empresário foi lá e fez de novo. E que também veio uma chuva, estragou. Posterior, ele fez a terceira vez, eu só não me lembro a data exata, fez a terceira vez. E eu comuniquei o INCRA para vir fazer a fiscalização. Durante o meu mandato, não veio. Dia 28 de dezembro de 2012, eu assinei um convênio, porque tinha que haver uma prorrogação desse convênio. E assinei, que ficou para a administração, certo? Para convocar isso aí. Isolamento da área foi concluída. E a revegetação, que é o plantio de 10.000 árvores, eu acredito que ele plantou, porque a empresa comprou as árvores, mas eu acredito que plantou. Agora, por falta de cuidado, morreu várias árvores. E o INCRA não aceitou, foi glosado também, mas o município não pagou e não o INCRA. Então, não houve prejuízo. Não houve prejuízo. Quer dizer, se houve um prejuízo aqui, que pode haver uma devolução, mas o município até hoje questiona, é da Mossorocas, que ela está praticamente feita. O INCRA não veio para fiscalizar, mas qualquer um cidadão, não sei se tem alguém do Alecrim aqui, do Alecrim, essa Mossorocas está pronta, não está pronta? Está em degradação, né? Está em degradação. Sim, mas foi feito o serviço. Foi feito o serviço. Certo? E o outro recurso, que pode ser devolvido também, que o município está questionando, foi a recuperação do açude, que não era para... Foi aprovado pelo INCRA, mas quando eles vieram fiscalizar, porque o açude divide no meio, metade é da Alecrim e a metade é do proprietário, que eu não sei quem é lá, certo? E que pode engrosar. Até o final, eu acredito que seja logo, mas veja bem, foi 2012. Então, esse convênio ainda não foi encerrado. Não foi encerrado. E que pode haver essas condições. Que pode significar
os 30 mil, porque já foi devolvida a parte que não foi paga. Houve essa denúncia, conforme se diz, o Rogério que assume a denúncia também. Certo? Eu, em 30 anos de polícia, até não consigo entender, porque a parte mais que não foi atendida foi a parte que ele próprio fez o denunciante. Mas isso é outra questão lá. Quero dizer para vocês o seguinte, que não houve um prejuízo de 1 milhão. Não houve um prejuízo de 1 milhão, como foi narrado pelo delegado da Polícia Federal. Então, muitas vezes, companheiros, muitas vezes, tanto a Polícia Federal como alguns promotores, antes de investigar, julga. Isso não é aqui em Silveira, isso é no Brasil. Quem mais está sofrendo com isso, quem mais é alcançado com isso, é quem participa do poder público. E nós vivemos isso. Um meio de comunicação que hoje é explosivo, alguns meios de comunicações, algumas redes sociais, também propaga-se essa comunicação muito rápida. E alguns procuram até investigar os fatos. Alguns não. É muito bom. Alguns. Republica-se o que publicou. E talvez o cidadão que foi ofendido tenta até procurar o meio de comunicação. E não é fácil não, porque eu estou tentando aí na TV Três Lagoas aí, até agora não consegui. Vamos ver se eu vou conseguir. E lá eles colocam. Procurei o fulano e não encontrei. Quer dizer, nem procurou e nem dá condições para que a pessoa possa se defender. Isso que está acontecendo comigo pode acontecer com qualquer um que participa do setor público e com qualquer cidadão. Seria muito bom se o meio de comunicação investigasse antes de publicar. Seria uma imprensa séria. Talvez um dia nós vamos alcançar isso. Tomara a Deus que vamos alcançar. E também que atitudes dos delegados e dos promotores fizessem uma investigação séria também, para não fazer um julgamento antecipado. Porque depois que faz, então hoje, esse vídeo entende-se que o ex-prefeito deu esse prejuízo. O convênio que nós fizemos com o INCRA foi esse. Não tem outro, durante 8 anos de mandato. Que no total, daria 269 mil. Que não fizesse nada, ainda não era um prejuízo de 1 milhão. Ainda não era. Mas que foi feito. E o que aconteceu aqui foi algumas falhas humanas e também devido ao tempo. Eu não quero com isso também vir a essa tribuna também e nem na presença da comunidade justificar e falar, bom, estou me defendendo só porque talvez eu sou candidato, talvez não sou candidato, ou porque eu tenho que dar justificativo. Na realidade, eu acredito em 3 tribunais que julgam o público. O primeiro é esse, da delegado, promotor e juiz, que nós vamos ter que recorrer de todas as ações. Isso é, a comunicação foi um inquérito, ainda tem que haver a denúncia pelos promotores. Havendo a denúncia, corre-se o processo, e nós temos que defender. E o motivo, senhor presidente, senhores vereadores, de eu solicitar a palavra livre, é de vir nessa tribuna, é do segundo julgamento. Quem julga o público é a comunidade, é o homem. Na verdade, eu vim me justificar para a comunidade, para a justiça que eu vou defender, tem que contratar os advogados e defender. E o terceiro julgamento do homem público do Tribunal de Deus.
E eu ponho na mão de Deus aí algumas pessoas que por um motivo ou por outro acham que se beneficiam ou em publicar ou em divulgar o nome. Eu tenho certeza de uma coisa: 12 anos de administração, isso eu tenho certeza. Nunca roubei, nunca autorizei ninguém a roubar, saí de mão limpa. E se eu cometi alguma coisa administrativamente que pode acontecer, com certeza, estou aqui disponível para ser responsável e responder por aquilo que eu fiz. Por mais, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente, mas eu ainda espero com tudo, mesmo vendo o que acontece com a imprensa, com promotores e senhor delegado, espero que algum pelo menos lá tenha um bom senso de respeitar, porque o homem público também, ele é pai, ele é esposa, ele é irmão, ele tem filhos, tem neto, então que dê condições para esse cidadão se defender, certo? Daquilo que vai ser acusado. Senhor presidente, senhor vereador, minha palavra, muito obrigado, Deus abençoe. Não havendo mais matéria a tratar, convido os senhores vereadores presentes a levantarem, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como encerrado o trabalho da 11ª sessão ordinária do ano 2016. Agora.